A questão é, deputado, a cesta básica, como é que está a situação? Está aumentando exorbitadamente todos os dias. Como é que é? A situação é gravíssima, né? Infelizmente, por uma decisão da Assembleia no final do ano, foi aprovado um projeto de lei encaminhado pelo Executivo que retirou toda a renúncia fiscal que existia nos produtos da cesta básica. Portanto, o arroz, o feijão, o macarrão, a margarina, a carne de conserva, que pagavam 1% de ICMS, passaram a pagar entre 20% e 23% de ICMS. Essa é uma decisão que vai na contramão do que o governo federal tem feito. O governo federal tem desonerado a cesta básica. Zerou o IPI há um tempo atrás e agora, na última semana, a presidente anunciou que também estava zerando o PIS/COFINS de todos os produtos da cesta básica, incluindo produtos de limpeza. Portanto, a decisão do governo do Estado do Amazonas foi uma decisão que contraria o que é a tendência hoje, desonerar a cesta básica para tornar os produtos essenciais mais baratos na vida do cidadão. Eu espero que o bom senso prevaleça nessa questão e que mais na frente o governo do Estado do Amazonas possa reverter essa decisão e retomar os descontos, claro, com a devida fiscalização para que esse desconto chegue até o consumidor e não vire um lucro a mais para o dono do supermercado. O senhor é oposição no governo do Estado, mas é situação no governo federal. O seu partido é o PSB, que é governo federal. O governo federal rejeitou essa proposta que ele veio a fazer agora, o ano passado, 2012, e agora vem a fazer. O governo do Estado talvez não tenha tirado esse benefício porque não tinha sido repassado ao consumidor, esse benefício que tinha dado, e o governo federal tinha rejeitado, e só agora que o governo do Estado fez. Qual é a questão? Na verdade, eu entendo o governo do Estado os argumentos de que não era feito o repasse. E aí a pergunta que eu faço é, demoraram 9 anos para perceber que não era feito o repasse? Porque essa lei já vale há 9 anos. Depois de 9 anos perceberam que não era feito o repasse? Se durante 9 anos houve renúncia sem contrapartida, isso é crime de improbidade administrativa de quem concedeu a renúncia. Então eu entendo que o governo federal deveria ter feito no passado, toma uma decisão que me parece ter um conteúdo, em certa medida, também eleitoral, porque se aproxima das eleições de 2014. Agora, o que é mais importante nessa história é se o produto essencial da cesta básica vai chegar mais barato ou não ao cidadão. É óbvio que a hora que você desonera, que você retira impostos, você faz a tendência que o produto chegue mais barato ao cidadão. Claro que isso tem que vir acompanhado de medidas fiscalizadoras. Por exemplo, o regulamento da Cefaz, quando deu a isenção, estabelecia que o supermercado era obrigado a manter a planilha de custo da composição de preço do arroz, do feijão, do macarrão, do óleo, da margarina, mas ninguém nunca fiscalizou isso. Quando nós chegamos a um acordo na Assembleia, através da Comissão de Defesa do Consumidor, para fiscalizar, estabelecemos que seriam afixadas placas de que teria fiscalização permanente da Comissão de Defesa do Consumidor. Uma semana depois, o governo do Estado retirou a isenção e todo aquele trabalho caiu por terra. Mas eu quero crer que ainda vai haver o bom senso nessa questão. Eu não acho que isso é uma briga de oposição ou de situação. Nós estamos falando de comida na mesa do cidadão amazonense, do cidadão brasileiro. Então, nesses momentos, a classe política tem que ser maior do que as suas disputas, usar o diálogo como o melhor instrumento e, a partir do diálogo, encontrar soluções que efetivamente tornem mais barata a vida da população. Nesse programa nós estamos fazendo essa questão em relação a esse custo, ao repasse do governo federal, que não tinha havido antes, agora o governo do Estado que tinha retirado. Então, vamos ver na próxima oportunidade, na próxima semana, vamos ver o que o governo do Estado também tem a dizer e se toma alguma providência. Combinado? Claro, combinado. Eu, inclusive, tenho primado pelo diálogo com o governo. Eu não sou daqueles que ficam lá na Assembleia batendo boca e fazendo confusão e não querendo que nada se resolva. Eu quero que as coisas se resolvam. Na gasolina, por exemplo, eu sei que a gente vai falar sobre isso, foi o diálogo com o governo que fez com que a solução aparecesse. E eu tenho certeza que na cesta básica também. O governo tem argumentos que precisam ser considerados, mas, no fundo, o governo identificou que teria uma queda de arrecadação de ICMS por conta da migração das usinas termoelétricas de diesel para gás paga menos ICMS que diesel,
e para compensar isso resolveu aumentar a alíquota da cesta básica e da gasolina. Só que por conta de uma considerável retomada da atividade industrial no mês de fevereiro, a arrecadação de ICMS voltou a ter um bom comportamento, mostrando que são desnecessárias essas duas medidas. O senhor tem usado muito outdoor na cidade para poder fazer a sua campanha em prol e defesa do povo. E para chamar a atenção dessas coisas que estão erradas no governo, porque talvez só a sua grita na Assembleia não está vendo o devido eco, acredito que na sua opinião. A questão é, o caso da gasolina tem um bom caminho andado agora? A gasolina ela é a demonstração de que uma luta, quando ela tem bom senso, capacidade de diálogo e capacidade de envolver a sociedade, ela pode trazer resultados positivos. Quando o governo aprovou a lei, eu disse que estava errado, votei contra, iniciei uma grande campanha, um abaixo-assinado na internet, que tem quase 3.000 assinaturas, outdoor, panfletagem, e, ao mesmo tempo, diálogo com os deputados governistas e diálogo com o secretário da Fazenda, com quem eu conversei várias vezes, e acabou que conseguimos convencer o governo do Estado de que era uma medida desnecessária. E hoje há o compromisso do governador de encaminhar um novo projeto de lei, mantendo a alíquota da gasolina em 25%. Isso demonstra que a política deve ser feita com firmeza, com dureza, mas também com diálogo. Sem diálogo, você fica marcando posição e não muda o que pode ser mudado. Então, nesse caso, eu até ressalto a participação dos 21 deputados governistas, o governador que teve bom senso, porque o que eu demonstrei? O que eu demonstrei foi que quando o governo aumentou a alíquota do ICMS da gasolina, não havia previsão de reajuste do preço. Então, isso foi feito em dezembro. No início de fevereiro, o governo federal aumentou o preço, a Petrobras aumentou o preço. E, no final de fevereiro, a Petrobras aumentou novamente o preço do diesel. Só que a gasolina vende, em média por mês, 37 milhões de litros. O diesel vende 110 milhões de litros. A hora que aumenta o preço do diesel, você aumenta muito a arrecadação com a mesma alíquota. Então, demonstrando isso, com bom senso, com diálogo, eu acho que nós temos uma solução que contempla os interesses do povo do Amazonas, porque nós conseguimos impedir que a gasolina aumente a partir do dia 1º de abril. Mas voltando à cesta básica, o telespectador tem notado que praticamente o Brasil todo, principalmente quem é consumidor de farinha, principalmente a farinha de mandioca e a farinha de macaxeira, está tendo problema não só no Brasil. No Amazonas, o caso tem sido um pouquinho mais forte, porque o consumo do manauara, do amazonense em si, ele come principalmente o peixe com farinha. Tudo ele depende da farinha. E nós teríamos capacidade realmente de ser um estado produtor dessa farinha? Deveríamos ter, né? Infelizmente, a nossa política para o setor primário, ela reflete no preço. Uma farinha do Arini a R$10 o quilo, eu que sou comedor de farinha compulsivo, não só com peixe, mas com tudo, se servir um bacalhau aqui é capaz de eu misturar com uma farinha do Arini, sofro um bocado e a grande maioria da população. Agora, aí é importante entender que a questão do preço da farinha não tem a ver com carga tributária, porque a farinha do Arini não paga ICMS. Então, o problema da farinha é que o estado do Amazonas investe muito pouco no setor primário. Se produz pouco, obviamente o preço sobe, é uma lei de mercado. O que tem no mercado muito mais procura do que oferta é o que é mais caro. Portanto, é preciso um investimento na atividade produtiva no setor primário para baratear esse preço e, claro, melhor capacidade de escoamento. Não foram doadas muitas casas de farinha? Foram doadas. Agora, o problema é que eu sou meio radical nessa questão. O problema é que a Secretaria de Produção Rural, nos últimos anos, tudo que fez deu errado. Reimidas às avessas. Tudo que ela planejou deu errado. Efetivamente tudo. Nós temos uma fábrica de bacalhau de pirarucu que não produz. E quando produz, não paga os pescadores. Né? Várias fábricas de fécula que foram paralisadas. A fábrica de juta lá em Manacapuru que não funciona. O polo de peixe lá em Altazes que não funciona. Então, infelizmente, nós temos
muita ineficiência no setor primário. Isso tem como consequência o encarecimento do preço da comida. Para encerrar a ideia dos médicos do interior, qual a sua proposta? A minha proposta é criar uma carreira médica de Estado. Eu entendo que o que mantém o médico, não adianta oferecer um salário de 30 mil reais para o médico ir para Ipixuna com um contrato precário, com um contrato temporário de trabalho. Você precisa ter uma carreira estruturada, que o médico comece a sua carreira pelo interior e vá se aproximando da capital por antiguidade e merecimento, mais ou menos como o juiz e o promotor. O juiz e o promotor ele não vai para o interior por conta do salário. Um advogado pode ganhar muito mais do que um juiz e um promotor. Ele vai porque ele ganha, ele tem um bom salário, ele tem uma carreira que dá garantia a ele de que ele chegará na capital, ele tem estabilidade no emprego e ele tem segurança de que ele efetivamente vai progredir na sua carreira. Então é preciso estruturar uma carreira médica para aí sim garantir que o médico vá para o interior do Estado. Mas não há necessidade também de adquirir equipamentos para que esse médico exerça a sua profissão com dignidade? Exatamente, você precisa, e não é só o médico, a gente fala médico porque o médico é a pauta hoje do dia, mas nós estamos falando de uma carreira de saúde de Estado, porque não adianta o médico estar lá se não tiver o mínimo de infraestrutura, se não tiver o medicamento, se não tiver o enfermeiro, se não tiver todo aquele aparato necessário para o bom exercício da atividade médica. E, acima de tudo, se o médico tiver sempre submisso aos interesses políticos do prefeito, que acontece muito. Você leva um médico com um contrato temporário, ele briga com o prefeito manda embora. Com o juiz não é assim, porque do Amazonas, falta médico no interior do Amazonas, no interior, nos municípios mais pobres e nas regiões periféricas das grandes capitais. Então é preciso estruturar uma carreira médica de Estado, que eu acho assim, nós estaremos enfrentando essa questão com seriedade. Então, garantir a infraestrutura, garantir condições de trabalho e estruturar uma carreira para que a gente possa dar tranquilidade para o médico e um atendimento digno para o cidadão, que é o que é mais importante. Quer dizer, a questão não é só aprovar o médico numa autorização porque ele veio de fora e fez uma faculdade numa região próxima daqui ou que tenha tendências partidárias. Isso é muito preocupante. O que o governo sinaliza, o governo federal, de facilitar a revalidação de diploma. Qualquer cidadão pode sair do Brasil para estudar fora do Brasil. Mas qualquer pessoa que estude fora do Brasil, em qualquer curso, em qualquer lugar do mundo, ao voltar para o Brasil para exercer a sua profissão, tem que fazer uma prova de revalidação. Isso não é só para medicina, isso é para qualquer profissional. Se alguém se formar em medicina em Harvard, vai ter que revalidar o diploma para atuar no Brasil. Se alguém se formar em Direito na Sorbonne, vai ter que revalidar o diploma para atuar no Brasil. Portanto, a ideia de revalidar diplomas, de facilitar a entrada de médicos formados na Bolívia, em Cuba, na Colômbia, onde quer que seja, sob o argumento de que falta médico no interior, não é o caminho mais correto. Até porque esse médico vai ter o seu diploma validado, como o diploma dele vale no Brasil inteiro, ele justifica que vai para o interior, valida e depois sai para onde bem entende. Então, essa não é a solução, esse não é o melhor caminho. Não sou contra que quem estuda no exterior possa exercer sua profissão em Manaus, mas tem que fazer um exame para revalidar o seu diploma. Revalidou, tem todo o direito de exercer sua profissão no nosso país. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa, o programa de estreia, e esperamos contar contigo mais algumas vezes nessas audições nossas. Tá? Obrigado, eu que agradeço a honra de participar dessa estreia, de entrar para a história de um programa que está muito esperado na cidade, né? Porque também tem uma campanha de outdoor bem interessante, muito legal, todo mundo querendo saber o que é isso, e agora todos estão sabendo o que é isso. Assista sempre o programa A Questão É, né, que eu tenho certeza que vai trazer temas muito relevantes para os interesses do Estado. Muito obrigado pelo carinho, pela deferência de participar desse primeiro programa. Muito obrigado. A questão é, o ICMS está influenciando nesse preço da cesta básica? Vai continuar influenciando?